Once again, our reigning Lord has gathered us together. Mais uma vez, o nosso Senhor que governa nos reuniu. Now, most of the time when this happens, we're not aware of His working to arrange our lives where we are supposed to be at a given time. Na maioria das vezes, a gente não está ciente do o arrumar de Deus, aonde a gente deveria estar. But I believe our blessed Lord has arranged our lives in such a way that we'd be here tonight. Mas eu creio que o nosso Senhor arranjou nossas vidas de tal maneira para que nós estivéssemos aqui nessa noite. And as we have said on the previous 2 nights, Então, como nós dissemos nas noites anteriores, the reason He gathers us a razão pela qual Ele nos reuniu, is because there's something in His heart porque existe algo no seu coração that He wants to speak to our hearts. que Ele quer falar aos nossos corações. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, in order for that to happen, para que isso aconteça, because our blessed reigning Lord is at the right hand of the Father, porque o nosso bendito Senhor está à destra do Deus Pai, but by the blessed Holy Spirit, mas pelo bendito Espírito Santo, He is here among us. Ele está aqui entre nós. And it's through the Holy Spirit's working E através da obra do Espírito Santo that our Lord is going to do this work of speaking to us. é que o Senhor vai fazer essa obra de falar a nós. Now, it's my understanding É minha compreensão that He wants to perform a miracle que Ele tonight. deseja fazer um milagre nessa noite. You know, there are a lot of people who say that miracles were finished when the apostles died. Muitas pessoas dizem que os milagres acabaram quando os apóstolos morreram. Well, if that's true, Se isso é verdade, then I need to sit down então eu preciso me sentar, because the Lord is going to have to perform a miracle. porque o Senhor vai precisar fazer hoje um milagre. For me Para mim, to be used as an instrument para ser usado como instrumento, to speak the word of our Lord to our hearts. para falar as palavras do nosso Senhor aos You know, nossos many corações. times we say someone speaks for the Lord. Muitas vezes nós dizemos, alguém fala pelo Senhor. But when you stop to think about it, Mas se você parar para pensar a respeito disso, He's fully capable of doing His own speaking. Ele é totalmente capaz de falar por si mesmo. And so rather than speaking for Him, Então, ao invés de falarmos por Ele, He has chosen human vessels Ele escolheu vasos humanos, through whom He wants to speak. através dos quais Ele quer falar. Now tonight, Então, nessa noite, there's a double miracle. existe um duplo milagre. I'm going to have to speak, Eu vou ter que falar and our dear sister is e a, going to translate. e a irmã vai ter que traduzir. And we're both seeking to trust the Holy Spirit. E ambos estamos buscando confiar no Espírito Santo. So please, my brothers and Então, por sisters, favor, meus irmãos e look irmãs, beyond all the human weaknesses olhe além de todas as fraquezas humanas. and don't be so focused on just listening to what man is saying, E não fique tão focado em ouvir o que o homem tem a dizer, but be listening for the voice of your God. mas esteja ouvindo a voz do seu Deus, Your blessed Lord Jesus, o bendito Senhor Jesus, out of His great love for you, do seu grande amor por você, wants to speak to us. quer falar a nós todos. So, in order for that to happen, Então, para que isso aconteça, He has to speak. Ele tem que falar. Now, He will be totally faithful, Ele vai ser totalmente fiel. but then the miracle has to take place. Mas aí tem que haver um milagre. And then something else very important needs to E happen. outra coisa muito importante tem que acontecer. We need to have a listening heart. Nós temos que ter um coração que ouve. And so the Holy Spirit is here to help us with that. Então o Espírito Santo está aqui para nos ajudar com isso. So maybe you had a very difficult day. Talvez você tenha hoje teve hoje um dia muito difícil. Maybe some things happened that upset your life. Talvez aconteceu alguma coisa hoje que te chateou. Well, that could interfere Isso with your pode hearing. interferir com o seu ouvir. But that's why the Holy Spirit is sent to be our helper. Mas por isso que o Espírito Santo foi enviado para ser o nosso ajudador. Just quietly say to Him, Então diga silenciosamente a Ele: Elon Parakleton, Elon Paracleto, I need your help. eu preciso da sua ajuda. The same way the Lord Jesus spoke and said, be still. É da mesma maneira que o Senhor Jesus disse: aquiete-se, Speak to my heart. fale ao meu coração, So that I have a listening heart. para que eu tenha um coração que ouve. Because if the word our Lord has for us Porque se a palavra que o nosso Senhor tem para nós gets communicated
é comunicada, and finds its place in our hearts, encontra um lugar no nosso coração, we will leave here tonight nós vamos sair daqui nessa noite. different people than when we came. Pessoas diferentes daquela que entrou Not aqui. because of any human beings, Não por causa de seres humanos, because the Holy Spirit is here. porque o Espírito Santo está aqui. Now, I didn't understand all the words in that song we just sang, Eu não entendi todas aquelas palavras nessa última música que nós but I cantamos. understood that our singing was saying, letting the Holy Spirit transform us. Mas o que eu entendi é que ali estava dizendo que o Espírito Santo nos transforme. Was I right? Eu estou certo? I saw the word transform, Eu vi ali a palavra transformar. and this is what he wants to do. E é isso que ele quer fazer. And you know from experience, E você sabe isso como uma there's no way experiência. you can transform yourself. Não tem como você se transformar a si mesmo. But this is what is in the heart of our great Heavenly Father. Mas é isso que está no coração do nosso Pai He Celestial. wants to do such a deep work Ele quer fazer uma obra tão and such a profunda complete work e tão completa that he sees his Son formed in us, para que ele veja o Filho dele formado em nós. transformed into the image of the Son of God, E nós transformados à imagem do Filho de Deus. transformed from glory to glory. Transformados de glória em glória. And one of the times he wants to use is the time we have tonight. E uma das ocasiões que ele quer fazer isso é esse momento que nós vamos ter aqui nessa noite. So let's stand together tonight Então vamos mais uma vez hoje nos levantar. and let's tell him that this is E what we want him vamos to do. dizer a ele que é isso que nós desejamos. Blessed Lord, we want to thank you and praise you Bendito Senhor, nós queremos te adorar e te agradecer. that out of your great love you have gathered us here tonight. Do seu grande amor, o Senhor nos reuniu aqui nessa noite. And you have something in your heart E o Senhor tem algo no teu coração that you want to speak to our que o hearts. Senhor deseja falar aos nossos corações. And we simply want to say to you, E simplesmente queremos dizer a ti, Amen, Lord. amém, Senhor. Speak, Fala, because your servants are listening. porque os teus servos te ouvem. So give us a heart to be able to hear your voice. Então nos dê um coração que seja capaz de ouvir a tua voz. And then give us the grace E nos dê a graça and the courage e a coragem to put into practice De what colo- you speak to us. de colocar em prática o que o Senhor vai falar. Lord, you've been made head over all things to your church. Senhor, o Senhor foi feito cabeça sobre todas as coisas, sobre a sua igreja. And we're gathered here tonight as members of your body. E nós nos reunimos aqui nessa noite como membros do teu And by corpo. faith we put ourselves under that anointing E pela fé nós nos colocamos debaixo dessa unção. that first came upon your head Que em primeiro lugar veio sobre sua as cabeça. our great high priest. Como grande sumo And now it has sacerdote. been poured down upon us. E agora foi derramada sobre nós. And we put ourselves under that anointing E nós nos colocamos sobre essa unção. for speaking, Para falar, for translating, para traduzir, for listening, para ouvir. and blessed Lord for obeying. E bendito Senhor para obedecer And we ask it também. in your name. E nós pedimos em teu nome. Amen. Amém. Please be seated. Pode se sentar. I want to begin tonight by asking you to forgive me Eu gostaria de começar essa noite pedindo que vocês me perdoem. because when I evaluate Porque quando eu avalio what I have shared the last two nights, o que eu compartilhei as duas noites I'm going to be anteriores, honest with you. eu vou ter que ser honesto com vocês. I don't want to ever speak again Eu não quero falar mais, nunca mais. because my brothers and sisters, Porque, meus irmãos, this matter of the Holy Spirit essa questão do Espírito Santo is not a small issue. não é uma questão pequena. It's the only way É a única maneira this work of transformation can take place. que essa obra de transformação pode ocorrer. It's the only way that you and I can become children of God. É a única maneira pela qual nós podemos nos tornar filhos de Deus. It's the only way that we can be functioning members in the body of É a Christ. única maneira pela qual nós podemos ser membros que funcionam no corpo No de Cristo. spiritual work Não existe obra can espiritual. be done here on this planet Não pode ser feita nenhuma obra espiritual aqui nesse planeta and any of us e nenhum de nós without the Holy Spirit doing the work. sem que o Espírito Santo faça essa obra. So brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, please forgive me. por favor, me But perdoem. let's trust the Lord to use the bagunças we do Vamos deixar que o Senhor
usa essas bagunças que a gente faz. You know, it's good to know Romans 8:26. É bom conhecer Romanos 8, 26. God causes all things to work together for good. Deus coopera todas as coisas para o bem daqueles que o amam a And Deus. even our foolishness. Até as nossas tolices, né? But brothers and Mas sisters, irmãos e irmãs, it was in my heart that we would be able to have some rich fellowship. o que está no meu coração é que nós tenhamos uma rica comunhão. Fellowship that would really impact our Uma lives comunhão que realmente causa um impacto nas nossas vidas. and change us. E nos transforme, nos mude. Can I tell you a secret? Deixa eu te falar um segredo. You know what's in my heart? Você sabe o que está no meu coração? That a spiritual awakening would come to Brazil. Que haja um avivamento espiritual no Brasil. My understanding is that you have never had one Na the way minha other countries have compreensão, had. nunca houve um avivamento espiritual no Brasil. But it's not because it's not in the Lord's heart. Não porque isso não esteja no coração do Senhor. Oh, dear brothers and sisters, Oh, irmãos, He wants it very, very much. Ele quer isso muito. And so I trust that we will just allow this fellowship we've had Então eu vou confiar que nessa comunhão que nós to tivemos, be a small beginning. para que ela seja um pequeno I trust começo. something gets registered in our hearts Eu espero que algo seja registrado nos nossos to where corações. you have to pursue this matter. Que vocês continuem a perseguir, At prosseguir nessa at questão. least take those 5 portions of John 14, 15, and 16. Que pelo menos vocês peguem aquelas porções de João 15, 14, 15 e 16. Read them. Leia elas. Meditate on them. Medite Meditate nelas. more. Mais e And then mais. tell the Lord, E aí diga ao I Senhor, want that to be reality in my life. eu quero que isso seja uma realidade na minha I vida. want to know experientially Eu quero experimentar isso de uma that maneira the Holy experimental. Spirit is with me, Que o Espírito Santo esteja comigo. but where else? Mas onde mais? In me. Em mim. This is not a reality to many of God's dear E children, isso não é uma realidade para muitos filhos de Deus. but may it become a great reality. Mas que se torne uma grande realidade. Because if we don't recognize, Porque se nós não we don't reconhecermos, acknowledge Him se nós não as reconhecermos living inside of us, que Ele vive dentro de nós, then we'll go on trying to live our own lives by ourselves. então a gente vai prosseguir tentando viver as nossas vidas por nós And it will mesmos. be a total failure. E isso vai ser um total fracasso. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, what our Lord Jesus shared with His disciples o que o Senhor Jesus compartilhou com seus discípulos was His manifestation of love foi a manifestação do seu amor, to give them information, dando a eles informações very valuable information muito importantes, valiosas about informações who He was going to send. sobre quem Ele iria enviar. Now, He told them, He was honest with them. Ele foi honesto com He eles. told them, I'm leaving you, Ele falou: eu vou vos deixar, but it's better for you if I leave, mas é melhor para vocês que eu because I'm parta, going to send someone porque eu vou enviar alguém who can be to you more than I was here while I was on the earth. que pode ser para você mais do que eu fui quando eu estava aqui na Terra. Now, maybe we cannot explain or understand, Talvez a gente não possa compreender ou but the coming explicar, of the Holy Spirit mas a vinda do Espírito is the Santo Lord Jesus coming, é a própria vinda do Senhor Jesus. not in His physical resurrected body, Não no seu corpo ressurreto e físico, but in His Spirit. mas em seu espírito. And so it means that He can be anywhere, Significa que ele pode estar em qualquer lugar. and He wants to live inside of every human being walking on this earth. E ele quer viver dentro de cada ser humano que anda aqui nessa terra. But some things have to happen first. Mas primeiro alguma coisa tem que acontecer. We need to be forgiven of our sins. Nós precisamos ter os nossos pecados perdoados. We need to be born again. Nós precisamos nascer de We need to novo. become children of God. Nós precisamos nos tornar We filhos de need to Deus. become disciples of the Lord Nós Jesus. precisamos nos tornar discípulos do And Senhor that means that Jesus. God puts His own life inside of us. Isso significa que Deus coloca a sua própria vida And it's dentro the de Holy nós. Spirit who does that work. E é o Espírito Santo que faz essa obra. Now, maybe we didn't realize it, but this is what is really happening. Talvez nós não tenhamos consciência disso, mas é isso que acontece. Brothers and sisters, Irmãos we e can irmãs, experience nothing nós não podemos experimentar nada from God de Deus without the Holy Spirit. sem o Espírito Santo. And now, especially His coming here,
Mas agora essa vinda especial planet. dele a esse is to planeta take that finished work of our blessed Lord Jesus. é para tomar aquela obra consumada do Senhor When he Jesus. said on the cross, finished. Quando ele disse lá na cruz, está Oh, consumado. brothers and sisters, I hope you spend some time thinking about Eu that. espero que vocês gastem alguns And momentos meditating on that. pensando nisso e meditando nisso. I believe that when he spoke that word from the cross, Eu creio que quando ele falou aquelas palavras na the cruz, whole created order was affected. It shook. toda a criação, a ordem da criação We foi know there was an balançada. earthquake. Nós sabemos que houve Huh? um terremoto. The sun stopped shining. O sol parou de The brilhar. whole created order Toda a ordem da was criação affected foi by afetada that statement of our Lord Jesus. por aquela afirmação do Senhor Jesus. A declaration of victory. Uma declaração de The vitória. work is finished. A obra está consumada. Salvation has been provided. A salvação foi The enemy has provida. been defeated. O inimigo já foi derrotado. And now I'm going to build my church. E agora eu vou edificar a minha igreja. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, I plead with you, eu rogo a vocês become clear about who the Holy Spirit que is. vocês tenham claro quem é o If Espírito you really Santo. are clear about it, Se você tiver uma clareza you'll sobre give isso him total freedom into every area of your e life. der total liberdade a Ele em todas as áreas da You'll sua not, vida you'll not restrict him to certain e places. não restringi-lo a alguns lugares somente. You won't be afraid of him Não tenha medo and keep dele him away from e you. mantenha Ele longe de você. But you'll open your arms Mas que você abra os Open seus your heart braços, seus corações and let him come flooding into your life. e que Ele venha inundar a sua vida. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, may the Lord in his mercy que o Senhor, na sua misericórdia, speak clearly to each one of our hearts. fale claramente a cada um dos nossos corações. When our brother Thomas called me, Quando o nosso irmão Thomas me ligou, he asked me to consider to fellowship about the Holy Spirit, ele pediu para eu considerar e compartilhar sobre o Espírito Santo, about his work in So- the individual, sobre a sua obra no indivíduo and his work in the church. e a sua obra na igreja. Now, we're going to seek tonight Nós vamos procurar nesta to noite focus our fellowship focar a nossa comunhão on this matter of the working of the Holy Spirit in the church. nessa questão do trabalhar do Espírito Santo na igreja. But I have to go back and share a couple of things. Mas eu preciso voltar um pouco e compartilhar algumas coisas. We mentioned the first night we were together. Nós mencionamos na primeira noite que estávamos There are juntos. 4 great, absolutely necessary events Existem 4 eventos absolutamente necessários that have happened in human history. que aconteceram na história da humanidade. You notice I hesitated Vocês viram que eu dei uma because hesitada. the creation of the universe Porque a criação do universo apparently was before there was any human beings. aparentemente aconteceu antes que houvesse qualquer ser humano. But they were a part of that original creation. Mas eles eram uma parte When daquela God criação said, original. let us make man. Quando Deus diz, façamos o homem. Now, brothers and sisters, think with me. Pense comigo, irmãos. God has created a lot of problems for himself. Deus criou muito problema para si mesmo. You don't see yourself as a problem for the Você não Lord. se vê como um problema Hã? para o Senhor? Well, you're not seeing things too clearly. Mas, então você não está vendo as coisas muito claras. But God has something very, very special. Mas Deus tem algo muito Something especial. that He has a deep, deep desire Algo que Ele deseja profundamente. to be a reality. É que Ele seja uma realidade. It explains the creation. Isso explica a It criação, explains the incarnation, explica a encarnação, which includes the birth, the life, the death, and the resurrection of our Lord Jesus que Christ. inclui o nascimento, a morte, a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor. It was necessary. Foi Wasn't necessário. optional. Não era opcional. And now this matter of the coming of the Holy Spirit. Agora, essa questão da vinda do Espírito Santo It's one of the very, very necessary things também é uma coisa muito that necessária God had to do que Deus teve que fazer to fulfill this purpose. para cumprir esse propósito. And the last one Então, a última is the one coisa I hope all of us are looking forward to. é uma coisa que eu espero que todos nós estejamos ansiosos esperando. Come, Lord Jesus. Vem, Senhor Jesus. When the Lord Jesus, the reigning Lord, Quando o Senhor Jesus, aquele Comes que back to reina, this planet, voltar nesse planeta, sets up the kingdom of God here. estabelecer o reino de Deus aqui. All of this is part of God's work. Tudo isso faz parte da obra de Deus. And we are indebted to the Apostle Paul.
Nós temos dívidas com o apóstolo Paulo. because he received revelation Porque ele recebeu revelação as to what is motivating God. do que motiva Why Deus. would God do all of this? Por que Deus fez todas essas coisas? He had one purpose. Ele tem um propósito. He wants his son, Ele quer que seu filho, the beauty of his son, que a beleza do seu filho to be completely displayed seja totalmente demonstrada, exposta in everything that he has created. em tudo que ele criou. This is why he created anything, É por isso que ele And criou everything. todas as coisas e qualquer coisa. because he wanted this to be a means where the character of our blessed Lord Jesus But- would be displayed. Porque ele queria que isso fosse um meio, que o caráter de Cristo fosse exposto, demonstrado. So for me, this explains Então, para mim, isso explica why we have been predestined. por que nós fomos You predestinados. notice the language that Paul uses. Você vê essa linguagem que Paulo usa, That's pretty strong language. é uma linguagem muito forte. Predestined. Nos It predestinou. means that God made a sovereign decision. Isso significa que Deus tomou uma decisão soberana. He didn't ask anybody. Ele não perguntou a He didn't ninguém. even ask us. Nem nos perguntou. Before we were even born, Antes mesmo de nascermos. and before we became his E children, antes de nos tornarmos seus filhos. he had predestined us Ele nos predestinou to be conformed to the image of his son. para sermos conformados à imagem do seu filho. Hallelujah, brothers and sisters. Aleluia, irmãos. That's wonderful news. Isso é maravilhoso. That's the gospel. Isso é uma notícia maravilhosa do seu evangelho. Not just forgiveness, Não somente o perdão, but a transformation mas também a nossa from glory to transformação glory de glória until em we are glória, glorified, até que sejamos glorificados, until God himself can look at us até que Deus mesmo possa and olhar para nós, see the character of his own son fully formed in us. veja o caráter do seu próprio filho plenamente formado em You remember nós. what Paul said to the Galatians? Você se lembra o que Paulo disse aos I am in Gálatas? travail again for you. Eu sinto dores de parto I'm por going vós. through birth pains Eu tenho trabalho de parto por vós. Until what? Até que until Christ be formed in you. até que Cristo seja formado em vós. Brothers and sisters, Irmãos, that's irmãs, more than being born again. isso é muito mais que nascer de novo. That's more than having your sins É forgiven. mais do que ter os nossos pecados perdoados. That's having the very character of the blessed Son of God Isso é ter o próprio caráter do nosso bendito Deus formed in you, formado for em eternity. você por toda a so that eternidade. you yourself, Então que você mesmo, one who was once an enemy, aquele que um dia foi inimigo, antagonistic toward God, antagônico a Deus, God has done a work mas agora Deus fez uma where obra he himself que Ele can mesmo look at us pode olhar para nós with his perfect vision com a sua visão perfeita and say, e pode dizer: that's my son. este é o meu That's filho, my daughter. esta é a minha And filha. I'm totally pleased with Eu them. tenho todo I prazer find nela, no fault nele. in them. Eu não vejo nenhuma falha nele. You remember ou there at the nela. end of Jude's letter? Você se lembra no final da carta de Judas? Now unto him who is able Aquele que é capaz to do what? de fazer o quê? To cause us to stand before him. De nos fazer ficar em pé diante dele, Blameless. sem Even God inculpáveis. cannot find anything wrong. Nem Deus pode achar alguma coisa errada. Oh, dear brothers and sisters. Oh, irmãos, To be free of all of those things sermos livres de todas as that works coisas in our life. que trabalham na nossa vida, To nossas make us vidas. something God never wanted us to E be. nos faz algo que Deus nunca desejou que Please, fôssemos. brothers and sisters. Irmãos, por Listen. favor, ouçam. God never wanted us to be sinners. Deus nunca desejou que fôssemos pecadores. It's always been in his heart Sempre esteve no seu coração for us to be like his son. que fôssemos como seu To filho. put the life of his son in us Ele sempre desejou colocar a vida do seu filho em and then nós cause that life to undergo a discipline, e fazer com que aquela vida passasse por uma disciplina. and the discipline produces the character. E a disciplina forjasse um caráter. Now, the life is a gift, Agora, a vida é um presente, but the character mas o is caráter something that requires our obedience. é algo que exige uma obediência Every nossa. time we obey the blessed Holy Spirit, Todas as vezes que nós obedecemos o bendito the Espírito Holy Santo, Spirit is there, o Espírito Santo está ali, producing something of the character of the Son of God. produzindo algo do caráter do Filho de So Deus. being obedient is not
something unimportant. Então, ser obediente não é algo que não seja importante. It's the way we put our faith to work. É a maneira que nós colocamos a nossa fé para trabalhar. So may the Lord help us. Então, que o Senhor nos So that ajude. what is in God's heart Então, o que está no coração de Deus can be fully realized. possa ser totalmente finalizado, So brothers and realizado. sisters, Irmãos e irmãs, we need to understand about what's happening when the Lord Jesus comes back. então nós precisamos compreender o que vai acontecer quando o nosso Senhor Jesus voltar. We need to have adequate understanding Nós precisamos ter um entendimento about the apropriado different events that are happening, sobre os diferentes eventos que so vão that we can acontecer, intelligently follow the Lord during this para que time. nós sigamos o Senhor de uma forma inteligente. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, what is our God waiting for? o que o nosso Deus está esperando? What is the one thing He's waiting O for? que é a única coisa que Ele está esperando? Revelation 22. É lá em Apocalipse 22. The Spirit O and the bride Espírito e a noiva say dizem what? o quê? come. Vem! Why is He not coming now? Por que ele ainda não voltou agora? Because she's not ready. Porque a noiva não está pronta. And when we let the character of Christ Quando nós permitimos que o Through the working caráter of the Holy de Spirit Cristo, através da obra do Espírito Santo, be formed in us, seja formado em then nós, there's a work that's being done. então ali está fazendo uma obra, Because the body becomes the bride. porque aí o corpo vai se tornar a noiva. And by one Spirit, E através de um we were all Espírito, baptized into one body. todos nós fomos batizados em um corpo. You are a member of that Você body. é membro desse corpo. And the cry of your heart ought to be, E o clamor do teu Blessed coração Holy Spirit, deveria ser: bendito Espírito have total Santo, freedom in my life. tenha total liberdade I na minha give myself vida. totally to the Lord Jesus Eu me Christ. entrego totalmente I ao Senhor consecrate Jesus. my life to Him. Eu entrego a minha vida a Ele. And He will take that as a sign from us, E Ele vai tomar isso como um sinal vindo de as a nós. signal Como um sinal that He is free to come que Ele tem liberdade para voltar. and enter any and every part of our life E que Ele pode entrar em cada parte da nossa to vida transform us. para nos transformar. Before we focus on the work of the Holy Spirit in the church, Antes de focarmos na obra do Espírito Santo na igreja, I feel like it's necessary to have some fellowship. eu acho necessário nós termos uma comunhão. Brothers and sisters, Irmãos, there are two irmãs, words that are used in the world existem duas palavras que são usadas no that mundo, are misrepresentations. que são más representações. Now, both of these words are found in the Word of God. E ambas são achadas na palavra de But Deus. man has taken them Mas o homem tomou and essas palavras so misused them e usou elas tão mal that it's almost impossible que é quase to impossível understand entendê-las. what these words mean. O que elas significam? For instance, Por Christian, exemplo, Christian. cristão. They were called Christians first in Eles, Antioch. lá em Antioquia, foram chamados What is a primeiramente de Christian? cristãos. O que é um cristão? Like, for instance, the country that I come from, Por exemplo, o país que eu the venho, United os States. Estados Unidos, Some people who are citizens there alguns cidadãos lá call it a Christian country. chamam aquele país de um país cristão. Oh, brothers and sisters. Oi, irmãos, irmãs. So what do we mean by Christian? O que a gente quer dizer quando fala cristão? Brothers and sisters, Irmãos, it is a irmãs, very serious mistake é um grave erro for us to call something Christian nós chamarmos algo de cristão that is not connected to the person of the Lord Jesus que Christ. não está conectado com a pessoa do Senhor Jesus If Cristo. he's not the originator of it, Se ele não é aquele que originou, if he's not the sustainer of it, se ele não é aquele que sustenta, then using the word Christian for that is a misuse of the então word. usar a palavra cristão para isso é mal usada, é mal And usada. we add to the confusion. E aí a gente se adere a toda essa Now, the confusão. Holy Spirit O Espírito is the Santo spirit of revelation. é um espírito de revelação. We can take the word of God, Nós podemos pegar a palavra de and he is Deus the spirit of truth, e ele é o espírito da verdade. and what will he do? O que ele vai He fazer? will lead us into all truth. Ele vai nos levar He will a help us toda a understand verdade e nos vai ajudar a Every word that's entender in this book. cada palavra que está nesse Now, the livro. second word Agora, a segunda is the palavra word church. é a palavra igreja. Think about it. Pense sobre ela.
How many different ways we use that word? Quantas maneiras diferentes usamos essa palavra? We use it to describe a building. Nós usamos ela para descrever um prédio, We use it to describe meetings. para descrever reuniões, We use it to describe organizations. para descrever organizações. Many different ways. Muitas maneiras diferentes. But you know what I think we need to do? Mas sabe o que eu acho que a gente tem que This fazer? is what I'm trying to do. É isso que eu estou tentando fazer. Because who was the first one to use this word in the Bible? Quem foi o primeiro que usou essa palavra na Bíblia? Who was the first one? Quem foi? Yes. In Matthew 16:18, Em Mateus 16, 18, the Lord Jesus said to Peter, o Senhor Jesus disse para Pedro, "You are Peter, tu és Pedro, and upon this rock e sobre esta rocha I will build my church." eu edificarei minha igreja. Now notice a few things about this. Notem algumas coisas. Whose church is it that he's De building? quem que é a igreja que ele está edificando? A Baptist church? É uma igreja A batista? Pentecostal church? A Pentecostal? Catholic church? Católica? A Methodist church? Metodista? A non-denominational Sem church? denominação? Whose church is he building? De quem é a igreja que ele está edificando? Only his. É somente dele. He never gave anybody the ability to build his church. Ele nunca deu a ninguém a habilidade de edificar a sua And igreja. it's a serious, serious mistake E isso é um grave erro. for us to put someone's name on something that we identify as his church. De colocar o nome de alguém em algo que identificamos como igreja You know what it dele. proves, brothers and sisters? Sabe o que isso prova? We are very confused about this Que matter. nós temos muita confusão nessa questão. So for me, Então, para mim, we need to get clear. nós precisamos ter claro. It's his church, A igreja é dele. and who's doing the building? E quem está edificando ela? He is doing the building. É ele que está So let's get it edificando. clear. Então vamos ter You and claro. I cannot build the church. Eu e você não podemos edificar a But you igreja. when you hear some Christians speak, Quando você ouve alguns cristãos falarem, they give you the impression que eles dão a impressão that they have the ability que eles têm a habilidade to put something together, de get reunir algo, people together, colocar pessoas build a juntas, building, construir um have prédio, meetings, ter reuniões and call it a church. e chamar isso de igreja. But all of that can be done, Mas tudo isso pode ser feito. and the Lord Jesus not be involved at all. E o Senhor Jesus não está envolvido em nada disto. Now, brothers and sisters, Irmãos, this irmãs, is a very, very serious matter. isso é uma questão muito, muito séria. So you and I need to get clear. Então nós precisamos ter claro. So what I've decided to do Então o que eu decidi fazer is ask the Holy Spirit é pedir ao Espírito to Santo give me greater clarity para me dar uma maior clareza about what was in the Lord Jesus' mind sobre o que estava na mente do Senhor when he Jesus. spoke those words in Matthew 16:18. Quando ele falou aquelas palavras lá em Mateus 18, 16. What did he mean by my church? O que ele quis dizer quando ele falou minha When igreja? he used the word church, Quando ele usou aquela palavra you know, igreja. words convey concepts. Palavras, elas significam conceitos. So what was the concept that he was thinking Qual que era o conceito que ele estava pensando when he spoke that word? quando ele falou aquela palavra? Well, we have so many confusing ideas. Nós and temos tantas concepts. ideias confusas a respeito disso. So we are totally at the mercy Então estamos totalmente na misericórdia of this book deste livro and the blessed Holy e Spirit. do bendito Espírito Santo. He will teach us. Ele vai nos He will ensinar. lead us into the truth. Ele vai nos liderar a toda a verdade. Brothers and sisters, Irmãos e you irmãs, and I need to be ready nós precisamos estar prontos to change our minds about some things. para mudar a nossa mente a respeito de algumas coisas. Now what is the word in the New Testament that refers to repenting? Anyhow, forgive me. In other words, to change our minds is to repent. Em outras palavras, como que mudamos a nossa mente? Através de arrependimento. We need to repent Nós precisamos nos arrepender of some of the concepts. de alguns conceitos. I've known the Lord for 55 years. Eu conheço o Senhor há And 55 for anos. many of those E years, por muitos e muitos desses I've had anos, concepts eu tinha conceitos about the church sobre a igreja that I don't think agree with what our Lord Jesus was talking que about here. não concordavam com o que o Senhor Jesus estava dizendo aqui. Anybody else here Alguém mais aqui included também in that? está incluído nisto?
Well, then what do we need to do? Então, o que nós precisamos fazer? We need to repent. Nós precisamos nos We need to arrepender, confess. confessar, We need to turn away from it. nos voltar para longe disso. Repentance is a changing of our mind that results in a changing of the way you live. Arrependimento é uma mudança na forma que pensamos, que também muda a maneira que vivemos. So if we have it in our minds Então, se nós temos na nossa mente that somehow we can build this church, que de alguma maneira nós podemos edificar essa igreja, we need to repent. nós precisamos nos arrepender. We need to change the way we think Nós about it. precisamos mudar a maneira que nós pensamos. So why was the Holy Spirit sent on the day of Pentecost? Por que o Espírito Santo foi enviado lá no dia de What is the bigger Pentecostes? purpose? Qual que foi o propósito What does maior? he come to do? O que ele veio fazer? Yes, to save sinners. Sim, salvar pecadores. But who are the sinners? Mas quem são os What do pecadores? sinners become? O que os pecadores They se become tornaram? saints Eles se tornaram and através they dessa become members obra, of the body of Christ. se tornaram santos e membros do corpo de Cristo. We are incorporated into this church. Nós fomos incorporados nessa igreja. Now, it's interesting. Isso é The interessante. Lord Jesus never stopped to tell us what he meant by the church. Ele nunca parou, o Senhor Jesus, de dizer o que ele queria dizer quando falava igreja. Did you notice? Você já percebeu isso? In Matthew 16. Em Mateus He didn't 16, stop and say, now I want to explain to you. ele não parou e falou, olha, eu quero explicar What I para mean by the você church. o que eu quero dizer quando eu falo He's igreja. the first one to use the word. Ele foi o primeiro a usar essa And he still palavra. doesn't stop to explain to us. E ele não parou de explicá-la para nós. And he only mentions it twice during his whole time here on this E planet. ele só mencionou ela 2 vezes quando ele esteve aqui nesse planeta. Here and in Matthew 18. Aqui e Mateus 18 também. But he doesn't tell us what it is. Mas aí ele não explicou o que era. So how are we going to understand? Então como nós vamos entender? Well, this is why the Lord has chosen to reveal these truths. É por isso que o Senhor decidiu revelar essas verdades. Now let's consider, for instance, Peter. Vamos considerar por um momento Pedro. What was his concept? Qual que era o conceito dele? If you had sat down with Peter and had a conversation. Se você se sentasse com Pedro, tivesse uma conversa com Now, Lord ele, Jesus, Peter, you were there você perguntasse, when Pedro, the Holy Spirit began this work. Pedro, você estava lá quando o Espírito Now, Santo começou a fazer tell essa me, obra. Me tell me what it diga, was that was going on. me conta, o que estava acontecendo? Think about it, brothers and sisters. Pensem nisso. If you had been a newspaper reporter on the day when the Holy Spirit came, on the day of Pentecost, Se você fosse um repórter de um jornal, no dia que o Espírito Santo veio, no dia de Pentecostes, and you saw all that was happening, e você visse tudo o que estava and you acontecendo, heard what was going on, e ouvisse o que estava acontecendo, and you went falando, to Peter e você fosse lá para Pedro, and said, Peter, Pedro, please explain to me, por favor, me explique. what's going on O here? que está acontecendo aqui? What would he say? O que ele diria? I have no idea. Eu não tenho ideia. He would not say, the Lord Jesus is building his church, Ele não diria, o Senhor Jesus está edificando a sua igreja. because it wasn't even in his concept yet. Porque ainda não estava no seu conceito But when he ainda. gets to writing his epistle, Mas aí quando ele foi escrever as suas in 1 Peter epístolas, chapter 2, em 1 Pedro capítulo 2, how does he describe the church? como ele descreve ali a igreja? Coming to him Chegando a as eles to a living stone. como pedras vivas. You as living stones Vós como pedras are being vivas built up serão edificados. into what? No quê? A spiritual house. Uma casa espiritual. This is Peter's understanding. Essa era a compreensão de Pedro. And every believer E todo crente is a living stone. é uma pedra viva. He's the material É o material that has been used to build this spiritual house. que está sendo usado para construir uma casa Not espiritual. only are they the living material, Não são somente o material vivo, but they are priests in this house of mas God. eles também são sacerdotes nessa casa de Deus. They have a place of responsibility. Tem um lugar de responsabilidade. And then when we come to the Apostle John, Então, chegamos lá no apóstolo João. you read the whole Gospel of John, Se você ler todo o evangelho de João, and even in his epistles, até nas suas epístolas, he never uses the word church. ele nunca usou a palavra igreja. It seems to me in John 15, Me parece que em João he 15, uses the word of our Lord Jesus ele usou a palavra do Senhor when the Lord Jesus. Jesus says, I am the vine and you are the branches. Quando ele disse, eu sou a videira e vós os ramos. This is the church, Essa é a igreja. but it has to stay connected to him. Mas precisa estar conectada a ele. If it doesn't bear fruit, Se não der fruto, he cuts it off.
Ele poda. And in his epistles, E nas he epístolas, refers to the family of God. ele se refere ali à família de But he Deus. never calls it the church. Mas ele nunca a chama de a But when he igreja. comes to the book of Revelation, Mas aí, quando ele chega lá no livro and de he has that Apocalipse, experience of seeing the exalted Lord Jesus, e quando ele tem aquela experiência de ver o Senhor Jesus coming and exaltado, walking among what? vindo e andando sobre o quê? Where was the Lord Jesus when John saw him? Onde estava o Senhor Jesus quando João viu ele? He saw 7 golden lampstands, Ele viu 7 and in candeeiros. the midst of the E lampstands, no meio dos candeeiros, one like the Son of Man. como o filho do homem. So there, the Lord Jesus goes on to explain to John E aí o Senhor Jesus ali começa a explicar a the João. 7 churches As 7 are the igrejas 7 lampstands. são os 7 candeeiros. So there, the church is a lampstand. Então ali a igreja é o candeeiro. Each church, Cada igreja, each assembly that gathers under the headship of the Lord Jesus cada assembleia que se reúne debaixo do encabeçamento do Senhor is to be an Jesus instrument é um that instrumento reveals the Lord Jesus Christ to the community in which it's in. que revela Jesus Cristo à comunidade em que vive. The Lord Jesus said, I am the light of the world. Jesus disse, eu sou a luz But do he's mundo. gone. Mas ele foi embora, ele partiu. So what is the church today then? Então, o que é a igreja hoje? It is to be the instrument for this light to be manifested. Deve ser um instrumento para que essa luz seja manifestada. And then we come to the Apostle Paul. Aí nós chegamos no apóstolo Paulo. When did his understanding of the church begin? Quando começou a compreensão dele sobre a igreja? You remember Acts chapter 9? Você se lembra em Atos capítulo 9? When this Saul of Tarsus, Quando aquele Saulo de Tarso, he got up one morning. ele levantou uma He manhã, had gone to the authorities in Jerusalem ele foi lá para as autoridades em and said, I Jerusalém. want authority to go to Damascus and get those crazy followers of Jesus. Eu quero receber ordem para ir lá para Damasco para prender aqueles cristãos loucos. He had no idea Ele não tinha ideia what was going to happen o to que him. ia that morning. acontecer com ele naquele caminho. He didn't go out looking for what was going to happen to him. Ele não estava ali procurando aquilo que ia acontecer com He ele. didn't go to Damascus Ele não foi para Damasco hoping to find the Lord Jesus right before he got there. esperando encontrar o Senhor Jesus antes de chegar naquela cidade. But he had a surprise coming. Mas ele tinha uma surpresa. A wonderful surprise. Que surpresa He didn't maravilhosa. find the Lord Jesus. Ele não encontrou o Senhor Jesus. What happened? O que The aconteceu? Lord Jesus found Foi him. o Senhor Jesus que encontrou-o. He apprehended him. Ele o cativou, o And you apreendeu. remember the question the Lord Jesus asked him? Vocês se lembram da pergunta que o Senhor Jesus fez a ele? Why are you persecuting me? Saulo, por que me persegues? You know, sometimes, brothers and sisters, Algumas we vezes, read the irmãos, scriptures and we don't stop to consider what is being said. Nós lemos as Escrituras e não paramos para considerar o que está sendo dito When ali. the Lord Jesus spoke this word to him, Quando o Senhor Jesus falou essa palavra a ele, where is the Lord Jesus? onde estava o Senhor Jesus? Where is he? Onde que ele estava? He's seated at the Father's right Ele hand. estava sentado à destra do Pai. And where is Saul of Tarsus? E aonde que estava Saulo de Tarso? Outside the city of Damascus. Fora da cidade de Damasco. Now, how can Saul of Tarsus persecute the Lord Jesus? Então, como Saulo de Tarso podia perseguir o Senhor Jesus? How? Como? Como? How can he do that? Como que ele podia fazer isso? Light began to break in Saul's mind. Então a luz começou a entrar na It mente wasn't de clear Saulo. to him then. Não era claro ainda. But when we get to Ephesians chapter 1, Mas quando a gente chega em Efésios the capítulo 1, light has grown inside of Paul's understanding. a luz cresceu na compreensão de Paulo. That the Father has made his Son Que o Pai fez o head seu over all filho things. cabeça sobre todas as To the coisas. church. A igreja. And how does he finish the sentence? E como ele termina aquela frase? The church, which A is his body, A igreja que é o seu the corpo. fullness of him A who plenitude fills dele. all in all. Na plenitude daquele que Brothers enche and tudo em sisters, todos. if this understanding becomes your understanding, Se essa compreensão se torna a sua compreensão, it will change the way we relate and function as members of his body. vai mudar a forma que nós funcionamos, nos relacionamos no corpo de It will Cristo. change what we say. Vai mudar o que nós dizemos. You will never say again, Você nunca mais vai falar outra I'm vez. going to church. Eu vou para a igreja. Or I left my Bible in the church. Ou eu esqueci minha Bíblia lá na igreja. Because
It's using the word the wrong way. Porque você vai estar usando a palavra da And the maneira more errada. you use it the wrong way, E quanto mais você usa ela da maneira the more errada, it gets ingrained in your thinking. mais vai ficar gravado no teu pensamento. Remember, Lembrem-se, concepts conceitos govern behavior. governam comportamentos. What you think in your mind O que você pensa na sua mente determines how you live and how you walk. determina como você vai andar e como você vai viver. So if your concept is E se o seu that conceito the é church is a building, que a igreja é um prédio, the church is a meeting, é uma reunião, the church is all these other things, são todas essas outras coisas, it will have a negative influence. isso vai ter uma influência It will negativa, make it very difficult vai tornar muito for difícil the Holy Spirit to use us. para que o Espírito Santo nos use. But if we get revelation Mas se nós tivermos that revelação we are members of a body, que nós somos membros de um corpo and this body e que esse is the corpo corporate Christ. é o Cristo Oh, go corporativo, home and read 1 Corinthians 12:12. vai para casa e leia Hã? Romans 12, 1 Corinthians 12:12. 1 Coríntios 12, 12, 12, 12. 12:12. 12, 12. So also is Christ. Assim também Cristo. Huh? So also is Christ. Assim também Cristo. Not so also is the church. Não também assim a igreja. Members plus the head Membros mais a cabeça produce the corporate Christ. produzem o corpo corporativo, o Cristo corporativo. So the church is the body of Christ. Então a igreja é o corpo de Cristo. Now think about yourself. Então pense a respeito de si mesmo. You came here in your body tonight. Você Right? veio hoje aqui com o teu corpo. Did you leave some of you at home? Será que você deixou uma parte dele em casa? No, you No. brought it all with you. Você veio com todo ele. Well, Christ wants to manifest his fullness. Ora, Cristo quer manifestar a sua The plenitude. church, which is his body. A igreja quer The o fullness seu of him. corpo, a plenitude dele. Oh, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if this revelation can get into us, se essa revelação puder entrar em nós, it will help tremendously. vai nos ajudar The Holy tremendamente. Spirit will have a greater freedom to work in us. O Espírito Santo vai ter uma maior liberdade para trabalhar em nós. Now, another way that Paul describes the church A outra maneira que Paulo descreve a igreja is in Ephesians chapter 2. é em Efésios capítulo 2. I'm just going to mention these, okay? Eu só We vou can't go mencionar there. isso. But he refers to it as the new man. Ele se refere a ela como um novo homem. In 2:15, I think it is. 2, acho que 15. He talks about God working in the Jew and the Gentile, Ele fala ali sobre o trabalhar de Deus nos gentios e nos removing the judeus, barriers derrubando todas as barreiras and causing there to be peace. e fazendo que haja paz. And through this, E através disso, God is creating a new humanity. Deus está criando uma nova Lord Jesus is the humanidade head. em que o Senhor Jesus é o cabeça. He's the second Adam. Ele é o segundo Adão. He's the second one that God has raised up Ele é o segundo que Deus to be levantou head of a humanity. para ser cabeça sobre toda a humanidade. So, brothers and sisters, Então, irmãos the e first irmãs, Adam, o primeiro Adão, he failed utterly. ele falhou terrivelmente. But hallelujah, Mas aleluia, there's proof the second one was victorious. a prova que o segundo é vitorioso. What evidence do we have? Que evidência nós temos disso? Where is he seated now? Onde ele está sentado hoje, agora? Ah, brothers and sisters, this is God's way of saying he finished the work I gave him to do. Esta é a maneira de Deus dizer, ele terminou a obra que eu mandei He ele was fazer. obedient unto death. Ele foi obediente até a morte. Therefore, God hath highly exalted Por him isso Deus o exaltou and given him the name that is sobremaneira above every other name. e deu um nome acima de todo He nome. is soberano. Ele é He is the soberano. king. Ele é o He's rei. reigning over Ele everything. está reinando sobre todas as coisas. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, he's our Senor. Ele é o nosso Senhor. Maybe we ought to be careful how we use this word Senor. in Talvez nós Portuguese. precisamos ter cuidado como nós usamos essa palavra Senhor. I think sometimes we lose something. Às vezes nós perdemos algo. Like, for instance, someone introduces me as Senor Ernie. Por exemplo, alguém me
e apresenta como esse é o And Senhor then turn right Ernie. around and talk about Jesus being Lord. Aí depois vira e começa a falar do Senhor Jesus como Senhor. Somehow we need to have a different word, my brothers. De alguma maneira a gente precisa ter uma palavra That diferente, properly describes who he is. que apropriadamente o descreva como ele é. So what word do you think I would choose? Qual palavra você acha que eu escolheria? Soberano. Soberano. I would stop using Senhor to refer to him. Eu pararia de usar Senhor para se I referir would a call ele. him soberano. Eu o chamaria de He's the soberano. sovereign Lord. Ele é um Senhor That's what this soberano. word really means. É isso que essa palavra realmente He's Lord of significa. lords Ele é o Senhor and dos King of senhores, kings. Rei He's dos reigning reis. over everything that's going on. Ele está reinando sobre tudo que está And he's acontecendo. head of the church. Ele é o cabeça He's da the head of a igreja. new humanity. Ele é o cabeça de uma nova And you and I humanidade, are members in that new humanity. da qual eu e vocês somos That's what membros. the church is. É isso que é a igreja. Then when we get to Ephesians chapter 5, E aí, quando chegamos em Efésios capítulo 5, Paul says it's a great mystery. Paulo fala sobre um grande mistério. What's the great mystery? Qual que é esse mistério? He quotes out of Genesis. Ele cita ali Gênesis. For this cause a man shall leave his mother and father. Pois o homem deixará o seu pai e sua And mãe. what shall happen to E o them? que acontecerá? The two E os dois, shall become one. e o homem e a mulher deixarão seu pai e sua mãe e Now se you- tornarão um só You notice homem. God's mathematics is different than ours. Vocês sabem que a matemática de Deus é For diferente us, da 1 nossa. plus 1 equals 2, Para nós, 1 mais 1 é igual a 2. but not with God. Mas não com Deus. 1 plus 1 equals 1. Para Deus, 1 mais 1 é igual a 1. Now this mystery Esse mistério is the mystery that describes the relationship between the Lord Jesus Christ and the church. E esse mistério é o mistério que descreve o Senhor Jesus ao relacionamento dele com a igreja. They are engaged. Eles estão noivos. The marriage hasn't taken place yet. O casamento ainda não aconteceu. Por quê? Por quê? Why hasn't the marriage taken Por place? que ainda não aconteceu o casamento? Because the bride's not ready. Porque a noiva ainda não está pronta. And before they can get married, E antes deles poderem se casar, she has to be perfect. ela precisa ser perfeita. He has to be able to say the same thing Adam did. Ele precisa dizer a mesma coisa que Adão disse. We're not going to dance. Não, okay? not today. But when Adam awoke from his anesthesia Mas quando Adão, ele saiu daquela anestesia and he saw that beautiful creature. e viu aquela criatura Now, brothers and maravilhosa. sisters, remember, Vocês se he lembram? had never seen a human being before. Adão nunca tinha visto um ser humano antes. And he definitely had never seen one like this. E nunca tinha visto uma que nem aquela. And I believe Eu creio he wrote a song que ele escreveu uma música, um and poema. he sang the song. E ele cantou aquele This is poema. now bone of my bone and flesh of my flesh. Esse é osso dos meus She ossos, shall be carne called da minha woman. carne. Ela se chamará mulher, Because she was taken out of man. porque ela foi tirada do homem. Now, a few years ago in Mananga, Alguns anos atrás em Maringá, my sister was translating for me, eu estava traduzindo para ele. and we demonstrated Nós demonstramos isso. how Adam acted on that. Como que Adão demonstrou He isso? took that woman Ele pegou aquela mulher and they began to e dance. eles começaram a dançar. This is now bone of my bone Isso é and flesh osso of my dos meus flesh. ossos e carne da minha Adam carne. was so excited. Adão estava tão He found excitado. somebody that when he looked at her, Ele achou alguém que quando ele olhou para he saw ela, himself. ele viu ele mesmo. Nós not going to do this today. Não. Não, nós não vamos fazer isso hoje, viu? Just one time I Só uma embarrassed you. vez, ele me constrangeu. But brothers and sisters, Irmãos, irmãs, you and I are members of that. eu e você somos membros And disso. when we let the Holy Spirit E quando nós permitimos que o continue Espírito to do Santo this work continue a fazer essa of obra conforming us to the image of the Lord Jesus, de nos conformar à imagem do Senhor this is the Jesus, best thing we can do isso é a melhor coisa que to nós podemos hasten fazer the coming of the Lord Jesus, para apressar a vinda do to make Senhor it possible Jesus, for Him to come back more quickly, tornar possível que ele volte antes, mais being rápido, totally sanctified. totalmente santificado, May the God of peace Himself que o Deus da paz sanctify us entirely. nos santifique May your inteiramente, spirit, soul, and body espírito, alma e corpo, be preserved complete without blame. sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Now, what do you say to that? O que você It's diz a a prayer. isto? It's a prayer Paul prayed for the Thessalonians. Isso é uma oração que Paulo faz para os Tessalonicenses. What do you think we should say at the end of that prayer? O que você acha que nós deveríamos dizer ao final daquela oração? Amen. Amém. Huh?
Well, that means the Holy Spirit now has a greater freedom. Isso quer dizer que agora o Espírito Santo tem uma maior He heard liberdade. that amen. Ele ouviu o nosso And he's amém. going to respond to that E ele amen. pode responder a esse amém. So brothers and sisters, get ready. Então, irmãos e irmãs, se preparem. If there was a real amen in your heart, Se houve um real amém the no Holy seu Spirit coração, takes it as a freedom now to come o Espírito Santo pega isso como uma and liberdade para continue entrar this great work e para continuar essa grande of obra conforming us to the image of the Lord de nos Jesus. conformar à imagem do Senhor Jesus. So brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, it's a marvelous thing. isso é uma coisa maravilhosa. So even though the Lord doesn't explain to us Mesmo que o Senhor não nos explique, in Matthew 16 em Mateus 16, what the church is, o que é a igreja, He reveals it to us Ele nos revela through those através who were daqueles His representatives, que eram seus representantes, through the apostles and prophets. através dos apóstolos He e reveals this profetas. truth. Ele revela essa And now, verdade. if we can let the Holy Spirit E agora, se permitirmos que o reveal Espírito that same Santo truth to us, revele essa mesma verdade a then nós, it will have a wonderful impact on our lives. isso vai ter um maravilhoso impacto nas nossas vidas. My dear brothers and sisters, Mas, meus queridos irmãos, we are a part of the greatest thing that's happening in the universe. nós fazemos parte da maior coisa que está acontecendo no universo. Now, I need to say it again. Eu preciso dizer And mais uma maybe you need vez. to listen more carefully, E talvez você precise ouvir mais because there should be cuidadosamente. an amen. Porque deve haver uma resposta, We um are amém. called to be involved Nós fomos chamados para estarmos in the greatest envolvidos thing and the only thing that God is doing. na maior e única coisa que Deus está He's fazendo. building His church. Ele está edificando a sua igreja. He's building the body of Christ. Ele está edificando o He's corpo de getting the Cristo. bride ready. Ele está preparando a And you and noiva. I have a place in that. E eu e você temos um lugar We have a nisto. responsibility. Nós temos uma responsabilidade. And so when we read there in Acts chapter 2, Então, quando nós lemos ali em Atos capítulo 2, we got 15, 20 minutes, okay? nós só temos 15 ou 20 Let's minutos. look at Acts 2, chapter 2. Vamos olhar ali em Atos 2. What I think we need to do is just take it verse by verse rather than reading all the verses. Eu acho que nós temos que pegar versículo a versículo, So ao what- invés de ler tudo direto. What I want to try to do is read verses 37 through 47 of chapter 2. Eu vou tentar ler o versículo, o capítulo 2 de Atos, 37 till 39? 37 through 47. Ok. 37 a 47. But before we do, Mas antes de fazermos isso, I need to ask a question. eu preciso fazer uma pergunta. Who wrote this book of Acts? Quem que escreveu esse livro de Atos? Who wrote it? Huh? No, well, yes, but who did he use? to Quem que write? ele usou para escrever esse livro? Lucas. Lucas wrote 2 volumes. Lucas escreveu 2 volumes. Volume 1, Volume 1, the Gospel. o Evangelho. Volume 2, O volume 2, the book of Acts. o livro de Atos. In volume 1, No volume 1, Luke records for us Lucas registra para nós truths about the person of the Lord Jesus, verdades sobre a pessoa do Senhor Jesus. beginning at his incarnation, A começar pela sua encarnação, all the way through his life, toda a sua vida, coming to the place where he is baptized with the Holy Spirit, até quando ele foi batizado com o Espírito and then Santo. for more than 3 years, E quando ele, por mais de 3 anos, the Lord Jesus manifests the reality of the kingdom of God quando ele manifestou a realidade do reino de Deus, by many different things that he did. de muitas maneiras. But then he was crucified, E aí ele foi he crucificado, was buried, ele foi sepultado, he was raised from the dead, ele ressuscitou dentre os and mortos, he exalted back to the Father's e ele right. foi exaltado à destra nas alturas That's the do first Pai. volume. Esse é o primeiro volume. Second volume O segundo volume is after the Lord Jesus, aconteceu depois que o Been Senhor exalted. Jesus foi exaltado, he continues to work. ele continuou a trabalhar. So this is volume 2 Esse é o volume 2 of the Acts dos Atos. of who? Whose De Acts? quem são esses atos? Some Bibles say the Acts of the Apostles. Algumas Bíblias escrevem Atos dos... No. 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 Yeah. Not the Acts of the Apostles. Não deveria ser Atos dos Other Apóstolos. people say the Acts of the Holy Spirit. Outras pessoas dizem Atos do Espírito Santo. That's true. Isso é But verdadeiro. who is directing the Holy Spirit? Quem que está dirigindo o Espírito Santo? Quem
quem? Where is the Holy Spirit getting his orders? Aonde o Espírito Santo tá pegando as Who's ordens? telling him what to do? Quem está falando para ele o que fazer? Huh? The exalted Lord Jesus. O Senhor Jesus So exaltado. then who are these acts? Então esses atos são de The quem? the acts Os of the atos exalted Lord Jesus do exaltado Senhor Jesus. by the Holy Spirit Pelo Espírito Santo, through the apostle através dos and apóstolos many other members of the body e of por Christ. outros muitos membros do corpo de Cristo. This is what Acts is. É isso que é Atos. And what we have in Acts E o que nós temos em Atos is a continuation é uma of continuação this work dessa that our obra Lord Jesus said he was going to do. que o Senhor disse que ele faria. What did he say he was going to do? O que ele disse que ele ia In fazer? Matthew 16, 18. Em Mateus 16, What did he say 18. I'm going to O que ele disse que ele Upon this faria? rock I will. Sobre esta build my rocha church. eu edificarei a minha Now, igreja. can you give me any examples Você pode me dar alguns from exemplos any of the Gospels de algum dos evangelhos of the Lord Jesus building the church while he was here? do Senhor edificando a sua igreja enquanto ele estava aqui? You have any? Você tem algum exemplo? I don't think there are. I've looked. I cannot find Eu it. já procurei e não achei nenhum. He said, I am going to do it, Mas ele disse, eu vou fazê-lo. but he didn't actually begin the work Mas na verdade ele não começou essa obra until he sat down at the Father's até right. que ele sentou à destra do Pai nas And alturas. how did he do it? E como ele começou? Sending the Holy Spirit. Ele enviou o Espírito Santo. So it's the Lord Jesus Então é o Senhor through Jesus, the Holy Spirit através do Espírito working Santo, through human beings, trabalhando através de seres doing humanos, this great work fazendo essa grande obra of building the church of de the Lord Jesus. edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Now it's not reality to many of God's children Mas isso não é uma realidade para muitos dos filhos de Deus. that we have a place to fulfill. Porque nós temos um lugar para cumprir. The reality is, A realidade é the que, moment you believed in the Lord Jesus, no exato momento que você creu no Senhor Jesus, you were baptized into the body. você foi batizado para dentro do You were corpo. made a member. Você se tornou um Now membro. there's many rich blessings that come with that. E existem muitas ricas bênçãos que vêm com But isso. there's something else too, Mas também existe outra coisa, a responsibility. uma responsabilidade. Why do you think the church is in such a weakened condition? Por que vocês acham que a igreja hoje está numa condição tão fraca? Well, let me ask another question. Deixe-me fazer outra pergunta. In your understanding Na sua compreensão, of the brothers and sisters that you know, de todos os irmãos e irmãs que você conhece, how many of them quantos deles are functioning members of the body of Christ? são membros que funcionam no corpo de Who Cristo? know what their responsibility Que is, conhecem a sua and they are responsabilidade faithfully fulfilling that e estão responsibility. cumprindo ela fielmente? How many do you know? Quantos vocês What would you say conhecem? is the percentage among God's people? Vamos falar numa porcentagem. Quantos por cento do povo How de Deus many está members fazendo are isso? functioning members? Quantos membros do corpo de Cristo são membros que funcionam? 90%? 90%? 70%? Então, 70%? 60%? 60%? 50%? 30%? 30%? Maybe. Talvez. That's actually too high. Eu acho ainda isso muito. Now I have another question. Aí eu tenho outra pergunta para você. What would be your situation Como seria a sua situação if only 30% of your members were functioning members? se somente 30% dos membros do seu corpo estivesse funcionando? How much could you do? Quanto você poderia fazer? Probably almost everything would have to be done for you. Provavelmente, quase tudo teria que ser feito por você. If you were still alive, it means your heart's functioning. Isto é, se você ainda estivesse vivo. And you have 4 other organs that have Isso to se você function. tivesse o coração e outros 4 membros funcionando. But brothers and sisters, Irmãos e irmãs, you would not be able to be involved in doing anything. você não poderia estar envolvido em fazer algo, Não. qualquer coisa. I'm full of questions. Eu tenho muitas perguntas. I know it irritates people, but that's okay. Eu sei que irrita as pessoas, mas tudo bem. What do you think the Lord thinks of this? O que você acha que o Senhor pensa a respeito disso? You know He's a real person. Vocês sabem que Ele é uma pessoa real. He has feelings. Ele tem He has sentimentos. thoughts. Ele tem pensamentos. What do you think O que você acha that how He looks at this situation quando Ele olha para essa situação and He evaluates it? e Ele avalia ela?
I think it makes him very sad eu acho que deixa ele muito triste. because it prolongs the whole process. Porque prolonga todo o processo. If you and I are not functioning members, Se eu e você não formos membros que funcionam, then it operantes, isso vai prolongar the time before our Lord can come back. a vinda do nosso Senhor. So why has the Holy Spirit been sent? Então, por que o Espírito Santo foi Why enviado? does the Scriptures encourage us to be filled with the Holy Porque Spirit? as Escrituras nos encorajam a So sermos cheios do Espírito Santo. So you can get very excited, Para que você fique muito animado, maybe jump up and down, ou talvez pule para cima e maybe para even baixo, roll on the ou floor. talvez role no chão. Well, nothing wrong with that, Não tem nada errado com isso. but don't stop there. Mas não pare aí. There was a preacher in U.S. Existe um pregador lá nos Estados Apparently Unidos. he functioned among Pentecostal people. Aparentemente ele era um membro operante entre os pentecostais. This is what he said. Ele disse isso. I don't care how high you jump Eu não me importo quão alto você and how pule, loud you shout, ou quão alto você grite. just that when you come down, Mas quando você descer, you walk straight. você anda certo, reto. This is what the Holy Spirit wants to do. É isso que o Espírito Santo quer fazer. He wants to conform Christ in us. Ele quer conformar Cristo em nós. He wants us to experience a measure of the life of Christ Ele quer que experimentamos a medida da vida de so that we can Cristo, fulfill our place of responsibility para que nós cumpramos o nosso lugar de responsabilidade that He has given to us. que Ele nos deu. So, brothers and sisters, Então, irmãos, irmãs, this matter of being filled with the Holy Spirit essa questão de sermos cheios com o is Espírito very, Santo very, very practical é muito, muito prático, because He wants to energize us. porque Ele quer nos energizar, He wants to lead us. Ele quer nos liderar, He nos wants to guiar, speak to us. nos falar. He wants to provide everything we need Ele quer nos prover tudo o que so that precisamos, we can be a responsible, functioning member in the body of which we are a member. para que nós sejamos membros funcionando, responsáveis no corpo que fomos colocados. So be encouraged. Então, seja encorajado. Let this old gray-headed brother encourage you. Deixe que esse irmão de cabelos brancos te Don't let encoraje. another day go by Não deixe passar mais um dia that you don't get before your Lord que você não se ponha diante do seu and Senhor you worship Him e o adore for His great salvation. por sua grande You salvação. worship Him that He has incorporated you into His body. Que você o adore por ter incorporado você no seu And He has corpo. given you a place of E Ele te responsibility. deu um lugar de And you responsabilidade. say to Him, E diga a Ele: Lord Jesus, Senhor I want Jesus, to learn to be faithful. eu quero aprender a ser fiel. I want to be empowered by the Holy Eu Spirit. quero ter o poder do Espírito Santo. I want to stop being a spectator. Eu quero parar de ser somente um I espectador. want to be a participator. Eu quero ser um participante. But brothers and sisters, Irmãos e we have irmãs, been trained nós fomos by treinados going to the meetings that we go to. para irmos nas reuniões que nós We are vamos. trained to be spectators. Nós somos treinados para sermos meros espectadores. Most of the members of the body of Christ, A maioria dos membros do the corpo de greatest Cristo, percentage of them, a maior porcentagem they go deles to a meeting on Sunday morning. vai numa reunião domingo They de sit there manhã, for 2 hours senta ali por 2 horas, looking at the back of somebody's head, olha para a nuca de alguém, maybe even counting the gray hairs that are there. talvez fique contando ali os cabelos But brancos, looking at the back of somebody's head. mas fica olhando só para a nuca de And then alguém. they get up and they go home. Aí levanta e vai para casa. Brothers and sisters, Irmãos, there must irmãs, be more to it. deve haver algo mais. There must be more things the Lord wants us to do. Deve haver algo mais que o This Senhor is queira not que the nós church. façamos. Isso não é igreja. The church is something that you are a part of 7 days a week, 24 hours a day. A igreja é algo que você faz parte 7 dias da semana, 24 horas por dia. But you know, in our minds, Mas você sabe que nas nossas on mentes, Sunday morning when we finish the meeting, domingo de manhã, quando acaba a reunião, in our minds, na nossa mente, when we walk out, quando a gente sai dali, we take the reality of being a member, hang it on a nail there, and we leave and we live the rest of the week. aí a gente pega aquela realidade da gente ser membro do corpo de Cristo, Not even- pendura ali num cabide, Not even vai thinking embora not even thinking about that we are a member of the body of e Christ. vive o resto da semana esquecendo que a gente é um membro do corpo de Cristo. When I'm in my home,
Quando eu estou na minha when I'm casa, on my job, quando eu estou no meu when I'm at trabalho, school, quando eu estou na when escola, I'm just in fellowship with people, ou quando eu estou na when comunhão I'm com as having pessoas, encounters with other human beings. ou quando eu encontro com outros seres humanos. I'm a member of the body of Eu Christ. continuo sendo um How membro can do you corpo de stop being a Cristo. member? Como que eu posso parar de ser? Your liver's going to say to you, listen, Ernie, I'm tired. Today, I won't be there. O teu fígado vai dizer para você, para mim, Ernie, eu estou cansado de fazer parte de você, não quero mais. Don't count on me today. Não conte comigo hoje. But in reality, that's what we do. Mas na realidade é isso que nós fazemos. I plead with you. Eu rogo a vocês. plead with you. Eu rogo. Stop that. Pare com Start isso. tonight. Comece hoje à Thanking Him, noite. worshiping Him. Agradeça-o e o That by a adore. great work of God, Que pela grande obra de you've been Deus, put into the body of Christ. você foi colocado no corpo de Brothers and Cristo. sisters, Irmãos, God has called us Deus nos to be a part of the chamou greatest thing that's going on in the universe. para fazermos parte da maior coisa que está acontecendo no I'm universo. not exaggerating. Eu não estou This is exagerando. reality. Isso é uma realidade. And you and I are a part of it. E eu e você somos How parte honored disso. we are. Quão honrados blessed nós we somos. are. Quão abençoados somos. That He would put us in such a place. Por Ele ter nos colocado em tal lugar. Give us a E responsibility. nos deu uma responsabilidade. Give us a gift E nos deu um dom presente. so that we can function, and through our functioning, E que pelo qual nós podemos funcionar. E através desse the funcionamento, Lord can use us o Senhor pode nos usar to build His body, para to build the church. edificar o seu corpo, a sua igreja. Now, time is gone. O tempo acabou. I'm going to take a few more minutes Mas eu vou tomar alguns minutos mais. because I want to share with you what's come to me over the last couple of years. Mas eu vou compartilhar com você. Eu gostaria de compartilhar o que veio ao meu coração nesses Because últimos it anos. seems to me there's a lot of confusion among us. Porque me parece que há muita confusão entre nós. Now, I'm not asking you to accept what I have to say, Eu não estou pedindo que você aceite o que eu vou falar. but as your brother in Christ, Mas como seu irmão em I ask Cristo, you to seriously consider eu peço que você seriamente considere isso. what is the church? O que é a igreja? What is going on? What is the work that God is doing? Qual que é a obra que Deus está fazendo? Well, when you look at the big picture, Quando você olha para o quadro it grande, seems to me the scriptures use the word body. me parece que a Escritura usa a palavra corpo. The word body to describe everyone who believes in the Lord Jesus. Ela usa a palavra corpo para descrever cada um que creu no Senhor And it Jesus. encompasses the whole world. E isso engloba todo mundo. But you never ever find in the New Testament Mas você nunca acha no Novo a Testamento local church being called a body. a igreja local ser chamada de Now we corpo. have the situation in Corinth Nós temos uma situação lá em where Paul Corinto, said to them, "You are the body of Christ." que Paulo disse a eles, vocês são o corpo de But there I Cristo. think he's trying to help them see Eu acho que ali Paulo estava that as tentando a small group of believers, mostrar para eles que como um pequeno grupo de they are part crentes, of a bigger group. eles eram parte de um grupo maior. So we have the big word, Então- body of Christ. Então nós temos aquela palavra grande, corpo de Cristo. But then you find there were churches in the cities, different cities. Mas aí também você encontra a palavra igrejas em diferentes The church, localidades, the cidades. church in Ephesus, Por exemplo, a igreja em Éfeso, the churches in Galatia, as igrejas na Galácia, the church in Corinth. a igreja em Corinto. Didn't say the body, Não diz ali o but corpo, the church. mas a igreja. So to me, the Para word mim, church a palavra igreja is used to describe é usada para descrever those believers in the Lord Jesus aqueles crentes no Senhor Jesus that live in a certain locality. que moram numa certa localidade. But then, within that locality, Mas naquela localidade, I think the word we describe the smaller group, mas a palavra que descreve um grupo the word menor, I'm comfortable with a palavra que eu fico confortável is the word meeting. é a palavra reunião. You know, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, somewhere in the history of God's people, algum lugar na história do povo de Deus, we've gotten this idea nós tivemos essa ideia, that some people have, algumas that pessoas, all the people, all the Christians who live in a particular city que todas as pessoas que moram numa cidade em are particular, all supposed to meet in one place. todos os cristãos têm que se reunir só em um lugar. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, let's consider. vamos considerar. Our Lord is very, very, very practical.
O nosso Senhor é muito, muito He's prático. much more practical than we are. Ele é muito mais prático que a gente. Look at your physical body. Olha para o teu corpo físico. Who created it? Quem criou esse corpo? You ever stop to look at it? Você já parou para olhar para ele? How practical it is? Como é prático. 10 fingers. 10 I can dedos. do many things with Posso my fazer fingers. muitas coisas com meus If I don't dedos. have fingers, I'm in trouble. Se eu não tiver dedos, eu estou com problema. But it's only one, É somente um corpo. but it's able to function in harmony with the other members. É somente um membro, mas pode funcionar com outro membro And em we're able to harmonia. do hundreds of practical things, Pode fazer milhares de coisas práticas. like eating Como comer, and walking. andar. How are you going to get out of this meeting tonight? Como que você vai How levantar you dessa gonna get to your reunião car? essa noite? Como você vai para o teu carro? You have to practice, stand up, Você vai ter que, na prática, se and levantar put one foot in front of the other e one colocar um pé na frente do until you outro, reach your destination. até chegar no seu destino. Now, isn't that practical? Isso não é prático? Yes. But our Lord is very practical. O nosso Senhor é muito prático. And when you think about what the revelation we have of what the church is, Então, quando você pensa sobre a revelação que nós temos do que é a igreja, a lampstand. um candeeiro. How far can the light shine from a lampstand? Quão longe vai a luz de um candeeiro? Our brother Mauricio from Manangá is here O nosso tonight. irmão Maurício de Maringá está aqui essa noite I met conosco. him in Uberlândia Eu conheci ele em Uberlândia, a couple years ago. uns 2 anos atrás. And Mauricio was the manager, the supervisor of a funeral home. Ele era o supervisor de uma casa de funerária. And we used one of the rooms there to meet in. E a gente usava uma das salas ali para se reunir. And we were there and we were waiting for brothers and sisters to Então, come. quando a gente estava lá, esperando os irmãos, as irmãs virem And para up on se the reunir, wall was a big map of Uberlândia. e na parede tinha um mapa bem grande de Uberlândia. Remember, Mauricio? Você se Big lembra, map. Maurício? Muito grande esse mapa. And I stood there and started looking at the map. Aí eu comecei a olhar ali para aquele mapa. And I know some of you say, I know that's that crazy Ernie. Alguns vão dizer, aquele Ernie é doido. But I believe the Holy Spirit spoke to me. Mas eu creio que o Espírito Santo falou comigo. Because I looked at that map. Porque eu olhei para aquele mapa. And I don't know all that business used it for. Eu não sei para que eles usavam aquele mapa. But the thought that came to me is, Mas o pensamento que veio a the mim foi: government in Uberlândia o governo has sobre found a way Uberlândia achou um to get caminho. electricity to every house in Uberlândia. O governo de Uberlândia achou uma maneira de chegar em cada casa daquela cidade luz, eletricidade. And they have also found a very practical way Então eles acharam também uma maneira of prática getting water de canalizar água to every house in Uberlândia. para cada casa de Uberlândia. Pretty practical, huh? Muito prático, né? Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, what is in our Lord's heart? o que está no coração do nosso Senhor? How many people in Uberlândia Quantas pessoas lá em does the Uberlândia Lord want them to know about Him o Senhor gostaria que conhecessem Ele? and know how much He loves them? Quanto Ele as ama? You're going to do it by just having one big mega church, E isso acontecer somente com uma mega igreja? and you have to bring your water hose down there and connect the water hose at that, E você teria que trazer lá teu cano de água e conectar ali para receber or água? bring your extension cord. Ou trazer lá And o fio, plug o it cabo in de down extensão e ligar ali para ter luz? I don't think that's the Lord's way. Eu não acho que assim é a maneira do Senhor. I think He would prefer Eu acho que Ele preferiria groups of His people pegar grupos do seu povo living in every neighborhood, vivendo em cada bairro. not just in Uberlândia, Não somente Uberlândia, but where else? mas onde mais? In Londrina. Em Londrina. In Londrina. Em Londrina também. Oh, if we could see into the heart of our Lord, Se nós pudéssemos ver no coração do how nosso deeply He Senhor, loves the people who don't know Him. quão profundamente Ele ama as Well, pessoas que não sometimes we conhecem. stand in judgment of them. We criticize them Muitas vezes a gente julga eles, critica because of the eles, bad way they're living their por causa lives, da maneira que eles vivem, by all the bad things they're doing. das coisas terríveis que But fazem. brothers and sisters, this is not the way He sees them. Mas irmãos e irmãs, essa não é a maneira pela qual Ele os vê. He has a deep love for them. Ele tem um profundo amor por He wants them eles. to know Him. Ele quer que essas He pessoas wants o them to conheçam. experience what He accomplished on Calvary. Querem que elas experimentem o que Ele cumpriu lá no
no Calvário. What is the instrument the Lord wants to use E qual que é o instrumento que o Senhor quer usar to communicate that to them? para comunicar isso a eles? What? O quê? Quem? The church. A igreja. Groups of his people. Grupos da Meeting seu together povo under the headship of the Lord que se Jesus. reúnem sobre Being connected to him o encabeçamento do Senhor Jesus, conectados a by the Ele Holy Spirit. pelo Espírito Santo. And he can do a work in them. E Deus pode Where fazer uma obra the love of neles, Christ can be manifested to everybody in that community. através dos quais o amor de Cristo pode ser manifestado. Now there's one more word I want to share with you. Mais uma palavra eu gostaria de compartilhar com In Acts vocês. 13, Em Atos 13, the Holy Spirit o Espírito Santo guided 5 brothers. guiou 5 irmãos. As best we can understand, these 5 brothers E na melhor maneira que nós were podemos brothers compreender, who worked in the church. eram 5 in irmãos que trabalhavam na igreja em Antioquia. They function separate from, but not distinct from, but not separate from the assembly there. Eles trabalhavam de uma forma distinta, mas não separada dos irmãos que se reuniam ali. And you remember as these 5 brothers were ministering to the Lord, Vocês se lembram, enquanto aqueles 5 irmãos ministravam ao Senhor, what happened? o que aconteceu? The Holy Spirit said, O Espírito Santo disse: separate separai para Paul and Barnabas. Paulo e Barnabé. For what? Para o quê? The work. The work. Para a obra. And where did they go to work? E para onde que eles foram trabalhar? Different places. Em outros lugares. The rest of the book of Acts O resto do livro de Atos, basically is a history basicamente, é uma of história how the Holy Spirit directed de como o Espírito Santo dirigiu this Saul of Tarsus, esse Saulo de who Tarso, became Paul the Apostle. que se tornou Paulo o apóstolo. And how does Acts end? What do we see at the end of chapter 8, 28 E of o que Acts? a gente vê no fim de Atos, lá no final do capítulo Where is 28? Paul? Onde está Paulo? What is he doing? O que ele está fazendo? He's a prisoner, Ele é um prisioneiro, but in his own house, mas na sua própria casa. and he's preaching and teaching about Jesus and the kingdom of God. Ele está pregando sobre Jesus e sobre o reino de Deus. But brothers and sisters, Mas irmãos e I irmãs, believe there's value. eu acredito que I é um believe valor, it's the wisdom of God. que é a sabedoria de Deus, That there's a distinction que existe uma distinção between the workers entre os obreiros and the church. e a They are igreja. members of the church, Eles são membros da but they are the igreja, ones the Lord uses to work out beyond. mas são membros que o Senhor usa para trabalhar além Now daquele that local. also means that sometimes Isso significa também que the algumas Holy vezes Spirit would have them use the gifts He's given them o Espírito Santo dá dons a eles to work on the church where Para- they live. para trabalhar também na igreja onde eles But they vivem. need to have a freedom to go out beyond the group where they are living. Mas eles têm que ter liberdade para ir além daquele grupo no qual eles estão. If it's true that our Lord wants all of Londrina, Se é verdade, every person in Londrina. se é verdade que os... Já tá bom. So, the Holy Spirit Então o Espírito Santo wants everyone in Londrina quer que cada um em Londrina to have an opportunity tenha uma oportunidade to believe in the Lord Jesus, para crer no Senhor to Jesus, know about His love, saber a respeito do seu to amor, let Him do that work of permitir transforming them. que Ele faça essa obra de transformá-los. And so He practically Então, de maneira wants to raise prática, up from among God's people Ele quer levantar entre o povo de Deus those who are willing to go into all these neighborhoods, pessoas que estão dispostas a irem a todos os bairros. maybe move there. Ou talvez até mudar para lá. Not all congregate in one place, Não somente congregar em um só lugar, but willing to lay down our lives mas dispostos a darem as suas vidas and move into these e neighborhoods. mudarem para outras Build lugares. relationships with people. Fazerem relacionamentos. Communicate the love of the Lord Jesus Christ. Comunicarem o amor do Senhor Jesus Cristo. Start to use your water box and your conscience. Start to use your water box and your conscience. Comecem a usar aquela caixa d'água nas suas Okay? consciências. Go into that neighborhood, pour out water on everybody. Vai naquela... Now, for those of you who were not here last night, Para vocês que não tiveram aqui noite passada, I need to explain eu preciso explicar the water box a and the questão da conscience. caixa d'água na consciência. I believe the Lord wants every one of our hearts Eu creio que o Senhor quer que cada um dos nossos to corações be a water box seja como uma caixa d'água filled with what? cheia do quê? The agape love of God. Ágape, do amor de Deus. Romans 5:5. Romanos 5:5. Filled
The Holy Spirit cheios. pouring the love of God into our O hearts. Espírito Santo foi derramado aos nossos corações. Now let's be clear about O amor something. de Deus foi derramado aos nossos corações pelo Espírito. That love is not just for you. Esse amor não é somente para você. It's for everybody that God brings into your life. É para cada pessoa que Deus leva até a tua vida. How is the world going to know we're disciples of Jesus? Como o Senhor vai saber que nós somos discípulos How? do Senhor Jesus? Because Como we o build mundo? big buildings? É porque a gente constrói grandes Have big prédios? organizations? Tem grandes organizações? No. Não. By the love we have. Mas o amor For que one nós another. temos uns pelos outros. So how about us moving into these different neighborhoods? E que tal mudarmos para esses bairros? Change our lifestyle Mudar nosso estilo de vida. and begin to use our concha. E aí começar a usar nossa concha para tirar essa água da caixa d'água. You know what I'm going to close. I promise you I'm going to Eu quit. prometo que eu vou terminar. But you know what God wants to happen in Brazil? Você sabe o que Deus quer que aconteça no Brasil? A revolution, Uma revolução. an agape revolution. Uma revolução ágape. Huh? And you can be a part of E it. você pode fazer parte dela. To start in your own home. Comece na sua própria casa. Husbands and wives, Mulheres e maridos, parents and children, pais e filhos, children with children. filhos com then filhos, go irmãos com outside of your irmãos. home. E aí sai da tua How about those casa. people who live in that apartment next to you? E aquelas pessoas que moram no apartamento do teu lado? Probably you don't even know their names. Talvez você nem saiba o nome Well, delas. change that. Mude isso. Go over there, knock on the door. Vai lá, bate na porta Say, deles. "Hey, I'm Ernie. Vai, diga lá, oi, I sou live here in Arne. this apartment. Eu moro aqui nesse your apartamento. neighbor. Eu sou seu I just vizinho. want you to know. Só queria que você If you need soubesse. anything, if I can help in any way, come over and knock on my Eu door." quero que você saiba que eu moro aqui. Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui do lado. Bate na minha porta. I asked Abilio Eu perguntei para o Abílio how many apartment buildings there are in Londrina. quantos apartamentos tem aqui em Londrina. He had no idea. Eu não tinha ideia. Probably you don't either, huh? Nem, não. But, Talvez você também não saiba. but what if Mas e se there was some people living in every one of those apartment buildings houvesse uma pessoa vivendo em cada um desses apartamentos, desses prédios, who were filled with the Holy Spirit, que fosse cheio do Espírito Santo? whose hearts were filled with the love of God? Que os seus corações fossem cheios do amor de Deus. And they said to the Holy Spirit, E aí dissesse ao Show Espírito me Santo, how. me mostre Give me como, opportunity. me dá uma these oportunidade people who live here. de que essas pessoas que moram aqui, Brothers and sisters, to me, Para eu this falar is, disso this para is elas. what the church is. é isso que a igreja é. And we need to let the Holy Spirit clarify, E nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos dê clareza, eliminate from our thinking elimine do nosso pensamento some of these concepts that we have. alguns desses conceitos que nós temos. They get in the way. Eles ficam no They caminho. hinder us. Eles são uma pedra de So tropeço. may the Lord be merciful to Que o us. Senhor seja Thank misericordioso you for para your conosco. patience. Obrigada, irmãos, pela sua I never got paciência. to Acts chapter 2, Eu não consegui chegar em Atos capítulo 2. but we'll trust the Lord somehow. He will Nós- continue to speak to us. Nós vamos confiar que o Senhor vai de alguma maneira continuar a falar.